Por isso que eu convido você a acompanhar a leitura do Salmo 45, que diz assim, o título dele: ao mestre de canto, segundo a melodia aos lírios dos filhos de Corá, salmo didático, cântico de amor. E assim diz a palavra do nosso Deus. De boas palavras transborda o meu coração. Ao rei consagro o que compus. A minha língua é como pena de habilidoso escritor. Tu és o mais formoso dos filhos dos homens. Nos teus lábios se extravasou a graça. Por isso Deus te abençoou para sempre. Cinja a espada no teu flanco, herói. Cinja a tua glória e a tua majestade. E nessa majestade cavalga prosperamente, pela causa da verdade e da justiça. E a tua destra te ensinará proezas. As tuas setas são agudas, penetram o coração dos inimigos do rei. Os povos caem submissos a ti. O teu trono, ó Deus, é para todo sempre. Cetro de equidade é o cetro do teu reino. Amas a justiça e odeias a iniquidade. Por isso Deus, o teu Deus, te ungiu com óleo de alegria, como a nenhum dos teus companheiros. Todas as tuas vestes recendem a mirra, aloés e cássia. Dos palácios de marfim ressoam os instrumentos de corda que te alegram. Filhas de reis se encontram entre as tuas damas de honra. À tua direita está a rainha adornada de ouro finíssimo de Ofir. Ouve, filha, vê, dá atenção, esquece o teu povo e a casa de teu pai. Então o rei cobiçará a tua formosura, pois ele é o teu Senhor. Inclina-te perante ele, a ti virá de Tiro, trazendo donativos os mais ricos do povo, te pedirão favores. Toda formosura é a filha do rei no interior do palácio. A sua vestidura é recamada de ouro. Em roupagens bordadas conduzem-na perante o rei. As virgens, suas companheiras que a seguem, serão trazidas à tua presença. Serão dirigidas com alegria e regozijo. Entrarão no palácio do rei. Em vez de teus pais serão teus filhos, os quais farás príncipes por toda a terra. O teu nome eu farei celebrado de geração a geração, e assim os povos te louvarão para todos sempre. Oremos mais uma vez. Pai, tua palavra foi lida, será exposta nessa noite. Que o Senhor fale aos nossos corações. É a nossa oração, no nome de Jesus. Amém e amém. Há pessoas que nos inspiram pela sua vida, e se você parar para ver a vida de certas pessoas, você vai ver que são bons filmes que nós vemos na televisão, ou bons livros que nós lemos de biografia. Homens como George Miller, que criou centenas de órfãos sem precisar do recurso de ninguém, a não ser Deus o sustentando de forma miraculosa. Nós vemos também a história de Hudson Taylor, que entrou na China pregando o evangelho, se fez como um chinês para pregar o evangelho, trazendo salvação a milhões de homens e mulheres. Nós vemos também pessoas nem tão famosas, mas que inspiram a sua vida através da vida delas. Por exemplo, seu pai e sua mãe. Talvez ninguém conheça seu pai e sua mãe, digo conhecer de modo midiático, não seja as pessoas mais famosas do planeta Terra, mas ele inspirou sua vida de tal modo, de tal maneira, que você guarda lembranças disso até os dias de hoje. Agora, se nossas vidas tão pequenas, e se esses exemplos tão pequenos que eu coloquei já são capazes de produzir assombrosos resultados na vida das pessoas, impactar de modo tão direto a vida das pessoas, quem dirá a vida do Messias, e quem dirá a vida do Rei da Glória, que é Jesus Cristo, e o poder que a vida de Jesus tem que ter sobre a vida do seu povo, para nos impactar, para nos ensinar, para nos modelar e para que queiramos viver como Ele viveu. E a vida de Jesus é especial porque ela não só inspira e traz uma lição, mas ela é fundamental para nos trazer salvação e muitas bênçãos incontáveis que nós veremos nesse sermão, que tem por tema o Messias e a sua vida, ou a vida do Messias. A vida do Messias. E a primeira lição que esse salmo nos traz é que a vida do Messias é abençoada. A vida do Messias, a vida do Cristo é
abençoada. E o salmo começa com a declaração do salmista de que seu coração está cheio de boas palavras. E esse salmo foi composto para um rei. Talvez, aqui é uma suposição histórica, talvez foi composto no momento em que Salomão estava se casando com a filha do faraó. Uma das 700 mulheres de Salomão foi a filha do faraó. E nesse casamento, possivelmente esse salmo foi composto durante o casamento e também para cantar posteriormente. Mas se foi composto para Salomão ou composto para outro rei, não importa, porque ainda que tenha um cumprimento parcial ali na vida desse rei, esse salmo aponta para algo muito maior e para um rei muito maior, para um rei muito mais prazeroso de ser súdito, para um rei mais perfeito do que qualquer outro rei humano. E esse rei é o rei prometido a Davi, prometido à descendência de Davi, em 2 Samuel capítulo 7, que é o verdadeiro rei de Israel, o verdadeiro rei profeta, o verdadeiro rei sacerdote, o verdadeiro rei de Israel e do povo de Deus, o rei perfeito que reinaria por toda a eternidade. E esse rei é Jesus Cristo. Por isso que Mateus começa dizendo que Jesus é filho de Abraão e também filho de Davi. Para lembrarmos que Jesus não é só aquele com quem nós nos apegamos ou aquele que veio para nos salvar, mas Jesus também é o rei das nossas vidas, o rei da nossa existência, o rei sobre o seu povo, o rei prometido, o rei perfeito que veio para governar por toda a eternidade o seu povo. Portanto, esse salmo, mais do que falar sobre o rei terreno, de um rei que morreria, esse salmo nos aponta para o rei glorioso, o rei da glória, o rei perfeito, que é o rei Jesus. E a Bíblia diz aqui que ele é o rei, que esse rei é o mais belo e o mais formoso dentre todos os homens, e que foi derramado graça sobre a vida desse rei. A nossa tradução não traz isso bem assim, mas tanto a Corrigida Fiel e a Nova Versão Internacional trazem essa ideia de que a bênção foi derramada sobre esse rei, e Deus derramou graça sobre esse rei, bênção sobre esse rei, de modo que ele é tido como o mais formoso dentre os reis, o mais belo dentre os reis. Isso mostra que o rei Jesus, mais do que um simples homem, ele foi e é o mais destacável entre toda a humanidade, o maior dos reis, o melhor dos reis, e que a sua fala também mostra a sua perfeição, mostra o seu caráter, mostra a graça que o Pai derramou sobre a vida dele. E por isso nós lemos no Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 22, as pessoas dizendo: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos lábios, e perguntavam: não é este o filho de José? O Rei da Glória, com as palavras de graça, era o mais belo e o mais formoso entre os homens, ao ponto da humanidade ficar sem entender quão grandioso, quão formoso era esse rei, mesmo ele sendo filho de um carpinteiro, porque não se davam conta de que ele era o rei prometido, o Filho de Deus, o Deus que encarnou para ser o rei do seu povo. E o fato de saber que ele foi abençoado durante a sua vida na terra significa que eu e você também podemos ter uma certeza de que por conta da nossa união com ele, nós também somos abençoados. De que nós também, no meio de uma humanidade caída, no meio de tanto pecado, no meio de tanta desgraça, nós somos fontes de graça, porque nós fomos agraciados pelo Senhor para entregar essa mensagem de graça às pessoas. Assim como o nosso rei é o mais formoso dentre os homens, porque ele é o agraciado de palavras e cheio de graça para falar, nós também devemos ser
os mais formosos dentre os homens, levando conosco palavras de graça aos necessitados, palavras de graça aos que precisam, palavras de graça aos que se encontram desesperados. Nós muitas vezes somos bons em levar palavra de condenação, e tem momentos que tem que ser. Mas a Bíblia diz que Jesus não só levou a espada, mas que Jesus também levou graça no seu falar. Que Jesus não só levou condenação de pecados, mas levou, além da condenação de pecados, a graça para os pecadores. E assim deve ser nós também. Assim nós também devemos ter em nossas línguas e nossas palavras, palavras de graça às pessoas. Palavras que abençoam vidas. Palavras que condenam o pecado, mas que trazem graça aos pecadores, que trazem soluções aos problemas das pessoas. Nós não podemos ser como esse mundo caído que aponta o dedo e fica escarnecendo das pessoas. Nós precisamos ser como nosso Rei Jesus, conhecido entre as pessoas como pessoas cheias de graça, e que a boca transborda a graça de Cristo e do nosso Rei para a vida delas. Se a primeira lição do texto é que a vida do Messias é abençoada, a segunda lição do texto é que a vida do Messias é vitoriosa. E do verso 3 ao verso 5, o Salmo vai dizer sobre alguns pedidos que o salmista faz. E é interessante aqui, porque o salmista vai dizer, olha, cinja a tua espada na coxa. A ideia é de amarrar a espada, pegar a espada e colocar sobre a coxa como um bom guerreiro fazia para ter acesso à sua espada e lutar com a sua espada. Só que essa espada ela é diferente das demais, e a Bíblia aqui, o Salmo vai dizer que essa espada é uma espada gloriosa, é uma espada de glória, é uma espada de majestade, que é um nome simples espada como qualquer outro rei teria, mas que a espada desse rei é majestosa e gloriosa como na de nenhum outro rei. O segundo pedido e apelo que ele faz está ligado ao primeiro, e que o rei fosse forte com essa espada, e fosse forte com essa majestade, e cavalgasse na verdade, na mansidão e na justiça. De modo que o pedido simples do profeta aqui e do salmista é para que o rei carregasse consigo a majestosa e gloriosa verdade, justiça e mansidão que um rei deveria carregar consigo. Um bom rei é um rei manso, verdadeiro e justo. E esse é o pedido do salmista a esse rei, para que ele seja verdadeiro, manso e justo com os seus súditos. E que essa espada cheia de glória e cheia de majestade ensinaria muitas proezas às pessoas e aos súditos desse rei dos mais variados locais. Numa tradução literal, a ideia é que as obras provocadas por essa espada traria terror às pessoas, e as pessoas ficariam aterrorizadas com o poder que aquela espada tem, com o poder e a glória que aquela espada tem e que aquele rei tem, de modo que esse rei é um rei que vence e que sai para vencer e vence todos os seus inimigos, de modo que todos eles, sem exceção, caem submissos perante os seus pés. A ideia de um rei que vence e toma outro povo derrotado como despojo aparece várias vezes nas Escrituras. Seja Israel vencendo as nações e levando consigo o povo cativo e os tesouros desses povos, seja o próprio Israel quando apostatou da fé e foi invadida pela Babilônia, a Babilônia levou consigo os reis e os despojos de Israel. Mas a ideia é que o rei era um rei que vencia, e toda vez que ele vencia, toda a população que estava sob tutela ou sob domínio do outro rei era transformada em servo desse conquistador. E o que o salmista está pedindo é que esse rei vencesse e que transformasse esses servos
de outros reis em servos pessoais dele. E a ideia de espada aqui também não é literal, mas é uma figura de linguagem, como um bom poema que o Salmo é, para falar daquilo que penetra os corações e que mostra verdades, que ensina as pessoas e que traz mudanças, que as pessoas ficam chocadas com tantas mudanças que essa espada provoca. E a Bíblia diz em Hebreus que essa espada nada mais é do que a própria palavra de Deus. Hebreus 4,12 diz que a palavra de Deus é viva e eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e apta para discernir os pensamentos e o propósito do coração. O salmista então está nos anunciando que o rei Jesus, é um rei vitorioso, que anda na verdade, que anda na justiça e que venceu, vence e vencerá e consumará a sua vitória sobre todos os seus inimigos, e nenhum deles continuará em pé diante de Cristo. Nenhum daqueles que se dizem opositores de Jesus resistirão à glória de Cristo. Seja agora, seja na volta de Cristo, a Bíblia diz: todos, sem exceção, se prostrarão aos pés do Rei Jesus e confessarão que Ele é o verdadeiro Rei. E porque Ele venceu, meus irmãos, e Ele é o Rei da nossa vida, nós também podemos ter a certeza de algo: que nós somos mais do que vencedores. E que com Cristo nós já vencemos o mundo. Com Cristo nós já vencemos Satanás. Com Cristo nós já vencemos as tentações. Porque Ele venceu por nós. Porque nós éramos submissos e escravos desse rei maldito, que é o pecado. E Cristo nos tomou para si como servos dele, vencendo por nós aquilo que nós nunca conseguiríamos vencer, de modo que agora, até sobre a morte, nós somos mais do que vencedores. E de que não há inimigo à altura de Jesus, e nem inimigo à altura do povo de Jesus, e que por isso nós não precisamos temer nada e nem ninguém, porque Jesus já garantiu a nossa vitória. E nada e nem ninguém é mais poderoso que o Rei da Glória. E por isso nós precisamos então espalhar essa vitória às pessoas, proclamar essa vitória às pessoas. Nós muitas vezes temos um discurso de fracassados muitas vezes na evangelização, ou nós olhamos para os campos que Jesus nos deu e as pessoas que Jesus nos colocou para vivermos juntos, e nós pensamos que não é possível haver transformação, que Jesus não pode fazer nada, que não tem mais jeito, que não tem mais esperança. Isso é pecado do nosso coração. Porque, com outras palavras, você está dizendo que há algo maior que o Rei da Glória. E se o Rei da Glória quiser, Ele transforma qualquer um. Se o Rei da Glória quiser, Ele salva qualquer um. Se o Rei da Glória quiser, Ele provoca uma mudança tão grande na vida das pessoas, que todos nós ficaremos atônitos aqui diante disso e falaremos: impossível! Mas para Ele nada é impossível, porque Ele é o Rei que venceu, porque Ele é o Rei cheio de poder, porque Ele é o Rei da Glória. Se a vida do Messias e a vida de Cristo é abençoada e abençoadora, é vitoriosa e vence, a vida de Jesus e a vida do Messias é também gloriosa. Do verso 6 ao verso 9, o salmista nos ensina isso, dizendo que Jesus sofreu
foi humilhado, mas que também foi possível ver a glória como do unigênito do Pai. E é isso que João nos diz. Que eles não viram só um servo sofredor, que eles não viram só alguém que foi escarnecido pelas pessoas, mas que sobretudo eles viram o Filho glorioso, o Filho unigênito glorioso de Deus Pai. O verso 6 começa desse salmo dizendo que o trono do rei é como se fosse o trono do próprio Deus eterno. Um trono que durará não somente o ministério terreno desse rei, mas para sempre. Um trono de onde ele reinará e julgará com equidade e poder, assim como Hebreus diz no capítulo 1, verso 8 e 9, mencionando esse trono como o trono do próprio Cristo, assentado à destra de Deus, reinando com equidade e poder, e por toda a eternidade, sobre todas as pessoas. E esse reino é perfeito porque ele ama a verdade, ele odeia a iniquidade, a injustiça e o pecado. E por causa disso, o Deus da graça o ungiu com óleo de alegria, como a nenhum companheiro dele, e deu a ele vestes gloriosas, um palácio glorioso, instrumentos gloriosos, damas de honra gloriosas, uma rainha gloriosa adornada com ouro mais puro e glorioso de Ofir. E para entender por que isso tudo é bênção, a gente precisa lembrar um pouquinho de como era o casamento naquele período. E nós precisamos lembrar que o óleo da alegria era o óleo usado pelo pai da noiva como parte da cerimônia. Então, no momento da cerimônia, o pai da noiva ungia o casal com o óleo da alegria, para que aquele casamento durasse com alegria e fosse cheio de alegria. Nós também vemos que o marfim era usado como sinal de poder e prestígio. Então, ter marfim na residência, os instrumentos de marfim, mostrava quão glorioso era o rei, quão prestigiosa era a nação que aquele rei governava. E o ouro de Ofir era um ouro de extrema qualidade, que mostravam quão glorioso era aquele rei. Se as pessoas chegassem num palácio cheio de ouro, cheio de marfim, e com a unção da alegria, as pessoas veriam a glória de um rei. E o texto diz que tudo isso foi usado pelo próprio Deus Pai para ungir Jesus nesse reino eterno que ele tem sobre a vida do seu povo. Interessante que a Bíblia apresenta a Deus como sendo o marido e o seu povo como a esposa. Isaías 54, versículo 5 diz assim: porque o teu Criador é o teu marido, o Senhor dos exércitos é o seu nome, e o Santo de Israel é o teu Redentor. Ele é chamado o Deus de toda a terra. Se você pensar nos homens mais ricos do planeta Terra, se você pensar nos sheiks árabes, lá com aqueles palácios cheios de dinheiro e de ostentação, nada disso se compara à glória do Rei da Glória, a glória com que esse Rei foi ungido pelo Pai. E em Cristo, como noivas dele, nós também somos glorificados e desfrutamos da glória do nosso Rei. Se ele é o Rei da glória, se ele é o Rei glorioso, se tudo que ele tem é glorioso, e se ele foi ungido para receber toda a glória do mundo, com ele nós desfrutamos dessa glória. Com ele nós participamos dessa glória. Já nessa vida e durante a eternidade, nós estaremos sendo glorificados com ele. E por isso, assim como o nosso Rei, nós precisamos também amar a glória do nosso Rei e viver uma vida como a do nosso Rei, uma vida gloriosa, que ama a verdade, que odeia a mentira, que odeia a iniquidade, que odeia o pecado, que odeia as máculas que o mundo pode trazer, e lutando para ser puro, santo e glorioso, como o Rei Jesus é, e como nós fomos chamados para viver, para compartilharmos dessa glória que ele tem.
Isso é interessante porque a gente vive como Jesus, não para receber a glória de Jesus, mas nós vivemos como Jesus porque já recebemos a glória de Jesus. Nós não fazemos para alcançar a graça já nos alcançou, e nós já somos as noivas de Cristo, nós já somos a noiva gloriosa de Cristo, que encontrará com Ele por toda a eternidade, morará com Ele por toda a eternidade. Mas Ele deu noivas gloriosas, o Pai deu um povo glorioso ao seu Filho, e portanto nós precisamos buscar a glória de Cristo em tudo que nós fazemos. E se nós vimos que a vida de Jesus é abençoada, é vitoriosa e é gloriosa, nós vemos do versículo 10 ao versículo 16 que a vida do Messias traz bênçãos, vitórias e glórias para o seu povo. No capítulo 45, mas do verso 10 ao verso 16, o verso 10 começa com um apelo para a noiva do rei. Olha que interessante, o salmista muda com quem ele fala. Se antes, até o verso 9, ele fala com o rei, no verso 10 ele vai começar a falar com a noiva do rei. E ele vai começar a tratar com a noiva do rei. Dentro do casamento, a primeira parte ele se dedicou ao marido. Na segunda parte ele está dedicando à esposa, à noiva. E ele começa com um apelo para essa noiva, dizendo para que ela escute, veja e dê atenção ao que será dito. Ele faz uma ênfase aqui, olha, para tudo que você está fazendo e escuta aqui. Para tudo e me escuta o que eu tenho para te falar. E ele dá orientações para a noiva. E a primeira orientação que ele dá para a noiva é que ela se esqueça do seu povo e da casa de seu pai. No primeiro momento a gente pode achar estranho, como assim ele está pedindo para que ela esqueça da vida passada dela? Mas faz sentido quando a gente entende que nós somos a noiva e que Jesus nos chama não para vivermos mais como antigamente, e nem para nos recordarmos do passado e nos vangloriarmos das coisas pecaminosas que fizemos no passado. Que o que nós fizemos no passado, que as nossas práticas pecaminosas do passado, que a nossa vida do passado estão no passado e devem ser esquecidas de uma vez por todas pelo povo de Deus. O que você fez lá, você fez lá. Aqui, você esquece. Porque agora você não é mais filha do seu pai, mas agora você é noiva do Rei da Glória. Porque agora você não é mais escravo do pecado, mas agora você é servo do Rei da Glória. Porque antes você era uma criatura perdida em seus próprios delitos e pecados, mas agora você é uma nova criatura. Então não tem porquê ficar remoendo o passado, ficar olhando para o passado e falando, como que eu queria voltar no passado. Não tem porquê. E essa é a primeira orientação que o salmista dá para a noiva. Olha, esqueça a vida pregressa. Esqueça a casa do teu pai. Esqueça tudo que você viveu antes daqui. E a segunda orientação que ele dá para a noiva é que ela esteja perante o rei em todo o tempo, porque agora ele é Senhor sobre a vida dela. E quando ela estiver perante o rei de todo o coração, esquecendo o passado, o texto diz que os outros povos a honrarão, pedirão favores a ela, e ela será gloriosa e receberá muitos presentes, e terá seus filhos como feitos príncipes diante do povo. Isso significa, meus irmãos, que quando nós entendemos que nós devemos nos apresentar perante Jesus Cristo, sinceramente arrependidos, abandonando o passado, vivendo como novas criaturas, nós recebemos bênçãos sem medidas do nosso Senhor. E que nós somos abençoados, vitoriosos e glorificados junto a Ele.
E que não só nós, mas toda a nossa família, os nossos filhos, as nossas possessões, tudo é abençoado pelo Rei da Glória. E que, portanto, nós precisamos viver o tempo todo perante o Rei da Glória, com o coração que abandonou as coisas do passado e que se entrega verdadeiramente no tempo presente para o Rei da Glória. E assim como num casamento em que a esposa é conduzida, liderada pelo seu esposo, de modo que tudo que ele conquista também é dela, num casamento onde os prazeres dele é satisfazer a sua esposa, assim também é Jesus com a sua igreja. Tudo que ele herdou, nós herdamos. Tudo que ele venceu, nós vencemos. Tudo que ele conquistou, nós conquistamos. Porque ele nos fez seu povo, porque ele nos fez sua noiva gloriosa, porque ele nos amou desde antes da fundação do mundo. Apocalipse 19, versos 7 e 8 diz assim: alegremo-nos, exultemos e demos-lhes a glória, porque são chegadas as bodas do Cordeiro, cuja esposa si mesmo já se ataviou, pois lhe foi dado vestir-se-lhe de linho finíssimo, resplandecente e puro, porque o linho finíssimo são os atos de justiça dos santos. Portanto, como a noiva, nós também possamos estar atentos às recomendações do salmista, entendendo que nós precisamos abandonar a nossa antiga vida, abandonar as práticas pecaminosas, abandonar as práticas erradas que cometemos, abandonar tudo de errado que fazíamos, abandonar o que ainda fazemos de errado, deixar as práticas da antiga vida no passado, abandonar o pecado e viver uma vida gloriosa diante do Rei. Que nós também possamos nos lembrar que em todo o tempo nós precisamos estar perante o Rei da Glória. Que em todo o tempo nós precisamos estar diante do Rei da Glória. E que em todo o tempo nós devemos estar na presença do Rei da Glória, para que a nossa vida seja abençoada. E que quando saímos da presença do Rei da Glória, quando nos afastamos do Rei da Glória, nós pagamos preços caríssimos muitas vezes, mesmo sendo noivas dele, mesmo sendo filhos do Pai, mesmo sendo servos desse Rei glorioso, muitas vezes nós ainda padecemos porque pecamos contra o nosso Rei. E ao invés de vivermos para a glória dele e na presença dele, preferimos viver na nossa própria glória, na nossa própria pecaminosidade, como no passado vivíamos. E por isso que muitas vezes, mesmo sendo crentes, nós ainda pecamos. E mesmo sendo crentes, mesmo sendo salvos, nós ainda pecamos. Mesmo sendo salvos, Deus ainda nos disciplina. Mesmo ainda sendo salvos, nós ainda colhemos as consequências das nossas ações pecaminosas. Então não deixe de viver na presença do Rei da Glória nenhum instante da sua vida. Porque enquanto estivermos diante dele, na presença dele, e sua presença for real em nossas vidas, nós viveremos do jeito que o glorifica. E a última lição desse texto, se nós vimos que o Rei da Glória é um Rei vencedor, abençoado, vitorioso e glorioso, e que o povo desse Rei é um Rei abençoado, vitorioso e glorioso, a última lição desse texto é que esse Rei deve ser adorado por toda a eternidade pelo seu povo. E no verso 17 o salmista diz assim: o teu nome eu farei celebrado de geração em geração, e assim os povos te louvarão para todo sempre.
O salmo termina com uma declaração do salmista. Ele pega tudo que ele falou e ele conclui com uma declaração. E ele então diz que diante de tudo isso, diante do rei que vence, diante do rei que é abençoador e que é abençoado, diante do rei que é vitorioso, do rei majestoso, do rei glorioso, o salmista então diz que ele celebrará e lembrará do nome do rei de geração em geração, para que todos os povos louvem a esse rei perfeito por toda a eternidade. E assim como o salmista, nós também temos que fazer com que o nome do nosso rei Jesus seja celebrado por todas as gerações. Nós também precisamos fazer com que o nome do nosso Rei Jesus seja louvado por toda a eternidade, de geração em geração. Deus te colocou no meio da sua geração para que você propague o Evangelho de Cristo, para que você anuncie que o Rei a quem você serve é um Rei glorioso, um Rei vencedor e um Rei que abençoa aqueles que o procuram. E saiba de uma coisa, o teu serviço para o reino só acaba quando Jesus te chamar para lá. Então não adianta. Se você tem 30 anos de igreja, 65 anos de igreja, ou se você começou ontem, a motivação deve ser a mesma. Nós precisamos propagar que o Rei da Glória é um Rei que vence, para que as pessoas a quem nós conhecemos, as pessoas com quem convivemos, possam também reconhecer e se tornar parte do povo desse Rei, possam ser alcançados por esse Rei e possam glorificar e louvar esse Rei, assim como nós fomos alcançados. E assim como nós fomos transformados, nós também possamos testemunhar com grande pavor às vezes, e sem palavras muitas das vezes, as transformações que Jesus fará na vida daqueles para quem pregarmos o Evangelho de Cristo. O apóstolo Pedro diz isso na primeira epístola dele, capítulo 2, verso 9, quando ele diz: vós, ele está se referindo à igreja, vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Para quê? A fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Quando não pregamos o Evangelho, nós estamos falhando como noivas de Cristo. Quando não pregamos o Evangelho, nós estamos falhando como servos de Cristo. Quando não anunciamos a glória do nosso Rei, nós estamos falhando como súditos do Rei. Nós devemos então pregar, anunciar, evangelizar, para que mais pessoas adorem o Rei da Glória e que mais pessoas sejam alcançadas pelo Rei da Glória. Então, pense nisso. E que esse ano de 2025, 24 ainda, já estou querendo outro ano já, mas o 24 ainda, tá? A gente nem começou esse, eu já quero que termine. Mas o 24 seu possa ser um ano marcado por alguém que falou e anunciou às pessoas sobre o Rei da Glória. E que levou a glória de Cristo aos 4 cantos dessa cidade e além das fronteiras daqui. Que as pessoas da sua família possam escutar sobre o Rei da Glória. Que os seus conhecidos possam ouvir através de você quem é esse Rei que vence, que abençoa e que é glorioso. E que juntos, no final desse ano, nós possamos testemunhar, ou no começo do próximo, como nós faremos semana que vem, nós possamos nos lembrar e testemunhar quão poderoso o Senhor é e quantas vidas Ele transformou através do seu Evangelho e através de nossas vidas e das nossas pregações e do nosso anúncio de que Ele é o Rei vencedor. Que Deus abençoe sua vida e que você possa ter um tempo de oração agora, clamando a Deus pela sua vida e pedindo para que Ele te dê capacidade
capacidade de expor essa vitória, de expor esse evangelho, de levar essa boa notícia às pessoas, para que elas possam crer que Jesus é o único rei que deve ser seguido, que Ele é o Rei da glória, que Ele é o Rei dos reis, o Senhor dos senhores, e a Ele nós devemos nos dobrar e glorificarmos todos os dias de nossas vidas.